Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Bom dia! Estou aqui Bom novamente dia. com a minha mãezinha. Estamos aprendendo muito sobre a fé, não é, mãe? É isso mesmo. Esse capítulo 11 de Hebreus, que capítulo maravilhoso, né, gente? Quanto aprendizado, quanta sabedoria nessas palavras, gente. Gente, é um banquete, né? Vamos nos degustar com mais este versículo, né? Vamos, mais uma vez, apenas um versículo, né? Nós já fomos até o versículo 6, onde nós já aprendemos o que é fé, que tipo de fé que Deus se agrada, e conhecemos os dois primeiros heróis da fé, Abel e Enoque, lembram? E hoje vamos conhecer o terceiro herói da fé. Quem é o terceiro herói da fé? Quem é, mãe? O terceiro herói da fé. Fala aí pro pessoal. Quem é? Hein? O terceiro herói da fé. Da fé. Isso. Terceiro herói da Fé. fé. Olha aí, tô dando tempo pra você, hein? Terceiro. Vou ler aqui, ó. Vou ler aqui o versículo que a senhora vai lembrar, tá? Que a gente acabou de fazer o estudo juntos aqui. Vamos lá, versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus. Diz assim: Foi pela fé que Noé, mãe, Noé é o terceiro herói da fé. Beleza. Gênesis Noé. capítulo 6 fala de Noé. Terceiro O primeiro herói, Abel. da fé. Gênesis Noé. 4. Gênesis 4. O segundo, Gênesis 5, Enoque. Né? Lembra que a Gênesis 5 falou sobre toda a linha descendente, né? Ascendente, perdão, de Noé. Né? Eu creio que a genealogia em Gênesis 5 ela é descrita daquela forma porque ela traça a ascendência de Noé até Adão. Né? Então, é de Adão a Noé. E hoje nós... Isso. E agora nós vamos para Gênesis 6, que fala sobre Noé. Mas antes vamos passar por Hebreus 11. Vamos lá. Versículo 7 diz assim: Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Olha só, ouviu os avisos de Deus. Avisos de Deus. Sobre as coisas que iam acontecer. Que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus. Olha só, vamos pegar essa primeira parte aqui. Noé ouviu os avisos de Deus sobre coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Olha que interessante a relação que esse versículo tem com o primeiro versículo. Né? O primeiro versículo diz que a fé é a certeza de fatos que não se veem, de coisas que não se veem, e a convicção de fatos. Perdão, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é exatamente isso que Noé está fazendo aqui. Ó. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer, né? Coisas que se esperam e não podiam ser vistas. E ele o quê? Ele acreditou. Ele teve a certeza que aquilo que Deus falou ia realmente acontecer. Noé. E as coisas que ele não podia ver, ele também teve a convicção desses fatos. Olha só, continuando o versículo. Noé obedeceu a Deus. Obedeceu. Essa sentença, essa frase é muito forte, porque é isso que Deus quer de mim e de você, a obediência. Adão desobedeceu, Adão não foi aprovado, desobedeceu. E Noé é o primeiro herói da fé, onde a gente vê aqui escrito esse termo de obediência, né? O primeiro, que foi Abel, a gente vê que ele foi aprovado pela oferta que ele fez. Uma oferta de coração, ele deu do seu melhor. Enoque tinha uma comunhão com Deus, buscava a presença de Deus e tudo. Lógico que eles também obedeciam a Deus, mas é a primeira vez que a gente vê de forma clara essa palavra, obedeceu. Então Noé obedeceu a Deus. Amém? E construiu uma barca. Ele construiu uma barca
né, nessa versão que eu leio aqui, que é mais atualizada, ele construiu uma barca em que a sua família e ele foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Mais uma vez dizendo aqui que a aprovação vem por meio da fé. E com isso a gente entende que a nossa fé ela vai ser provada, que nós vamos ser provados e que a forma que eu e você temos de ser aprovados é só pela fé. É só por meio da fé. Né? Amém? Agora vamos lá. Vamos ler em outra versão aqui, esse versículo 7 primeiro, depois a gente vai lá em Gênesis 6. Olha só. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que interessante essa tradução. Ele se tornou herdeiro da justiça. É isso mesmo, mãe. É isso que eu queria trazer aqui, nessa outra versão. Nessa versão diz que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem por meio da fé. Então, muitas vezes, eu e você, nós ficamos assim, diante de algumas circunstâncias onde nós podemos ser injustiçados. Isso não é justo. Mas olha o que a gente aprende. Por meio da fé, nós também, assim como Noé, podemos ser herdeiros da justiça. Ou seja, a gente pode receber como herança a justiça que vem de Deus. É uma justiça que não falha. Deus é bom, justo e fiel. Essa justiça vem para quem tem fé, para quem é aprovado pela fé. E agora eu quero... É bom a gente fazer uma coisa bem certeza que a bondade, a justiça e a fé são coisas boas. Uau, é isso mesmo. Olha aí, gente. A bondade, a justiça e a fé. Isso mesmo. A bondade, a justiça e a fé. São coisas boas, são coisas importantes que Deus nos mostra. Não é pra gente jogar fora, não. Exatamente. Olha, gente, eu aprendo muito com a minha mãe. Agora vocês também estão aprendendo com ela, né? Olha só. Vamos ler Gênesis 6. E uma coisa interessante que eu quero ressaltar aqui, né? Eu vou dar uma resumida aqui para não ficar muito longo o áudio. Mas em Gênesis 6, Deus ele expressa aqui uma tristeza no coração dele, né? Ele começa a se entristecer porque ele percebe que os seres humanos eles começaram a agir na maldade, na malícia, né? Na desobediência. Então ele ficou triste. Né? Então existe a forma de agradar a Deus e existe a forma de desagradar a Deus. Então ele viu um ser humano, um homem, uma mulher que estavam desagradando a ele, que estavam entristecendo o coração dele pela desobediência, pela falta de fé, pela vontade de viver segundo a carne, segundo seus próprios desejos. E isso é o que acontece nos dias de hoje também. Se você for parar para pensar, hoje a gente tem uma sociedade que valoriza cada vez mais os prazeres da carne, a vontade, a liberdade, entre aspas, de você ser o que quer, fazer o que quer. Entende? Desprezando totalmente os princípios de Deus. Né? Então, e olha só, no versículo 3 diz assim, de Gênesis 6: Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Então, a partir daí, lembra que lá em Gênesis 5 a gente vê a genealogia, onde Abraão viveu 930 anos. Né? A gente vê que Matusalém, 969 anos, que é o homem com mais idade que foi relatado na Bíblia. Jared, né, pai de Enoque, que a gente viu também, 962 anos. Várias pessoas vivendo muito. Né? Tem Lameque, que foi pai de Noé. Olha só, Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos. 777, eu acho que até esse número 777 tem uma expressão, alguma
alguma coisa, porque 7 é o número da perfeição, né? Segundo a Bíblia, né? Deus construiu o mundo em 7 dias, no 7º descansou, enfim. Eu creio que muitas coisas numéricas na Bíblia, a gente viu que Enoque viveu 365 anos, né? Então tem alguma referência, eu acho que tem algum significado, mas Deus resolve a partir daqui cortar essa vida muito longa do homem, né? Não, tá vivendo demais, eu vou cortar até 120 anos, o máximo que o homem vai viver a partir de agora é 120 anos. Mas nessa época, Noé já tinha 500 anos, ele já era pai de Sem, Cão e Jafé, né? Que é o que fala no capítulo 5, né, de Gênesis. Então Noé já tinha 500 anos, então não podia fazer Noé rejuvenescer para morrer e tal. Então, só uma curiosidade aqui, né? Então ele encurtou a vida dos próximos homens que iriam nascer, né? Que iriam nascer depois de Noé, logicamente, tá? Então, no versículo 5 também, ele fala uma coisa muito assim impactante, né? Olha o que ele fala no versículo 5 de Gênesis 6. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. E o Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer dessa terra essa gente que eu criei. E também vou fazer desaparecer todos os animais, todos os seres que se arrastam, tudo, porque na verdade ele criou tudo isso para o homem. Então, nada disso tem razão de existir se o homem não existir. Então ele falou: eu vou fazer desaparecer o homem e também tudo que eu criei também, porque o que eu criei foi para ele. Ele não quis administrar bem, ele não quis obedecer, ele não quis fazer do jeito que eu falei que era para ele fazer, né? E então é isso que aconteceu. Mas no versículo 8, olha só, graças a Deus por esse versículo 8. Mas o Senhor Deus aprovava aquilo que Noé fazia. Ele aprovava aquilo que Noé fazia. Então, gente, a gente tem que ter muita gratidão por Noé, viu? E por Deus, lógico, né? Primeiro por Deus, depois por Noé. Porque Noé, ele agradou a Deus. Olha só o que Deus... Ele já agradava a Deus. E Deus já sabia que Noé, ele tinha essa essência, né, de integridade, de fé, de comunhão com ele. Então o que Deus falou? Deus falou para ele algo que, se ele tivesse falado, eu acho que para qualquer pessoa nos dias de hoje, eu acho que 99,9999% não obedeceria o que Deus falou para Noé. Olha só o que ele falou. Vamos lá, versículos 10 e 9. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Olha só, Noé era um homem íntegro e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus, como Enoque. Ele vivia numa comunhão plena com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más. Havia violência por toda parte. Então, Deus disse para Noé: eu resolvi acabar com os seres humanos, eu vou destruir completamente. Mas olha só, Noé, pegue madeira boa, construa para você uma grande barca, nessa tradução que está aqui, né? A gente chama de arca também, a arca de Noé. Faça divisões. Ele deu todas as medidas, 133 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura. Faça uma cobertura assim, 3 andares, bote isso, faça aquilo. E ele falou: vou mandar vir um dilúvio para cobrir a terra, vou destruir todo mundo. Gente, um dilúvio, né? Dizem, né? Eu não sei ao certo, a gente não sabe, mas existem algumas interpretações que dizem que até então não havia chovido ainda, que a água ela vinha de baixo para cima, né? Ela vinha, bom, enfim, são interpretações da Bíblia, mas eu creio que é possível disso. Mas Noé construiu. Noé obedeceu, ele teve fé. Acabou de passar um casal de araras e um tucano, gente! Um tucano e 2 araras aqui na minha frente, mãe. Já passou, já foi pra lá. Caramba, gente, eu sou apaixonado por tucano e por arara, principalmente por tucano. Olha só, isso é de Deus demais. Então, gente, o que a gente pode aprender? Vai ficar um pouquinho longo esse áudio, tá? Mas me perdoem aí, é muita coisa pra gente falar, né? Olha o que a gente pode aprender com Noé. Noé tinha comunhão, ele agradava a Deus, ele era íntegro. E a partir do direcionamento maluco que Deus deu para ele não questionou. Ele já começou, não só ele a construir, como convenceu os filhos dele
e com certeza as noras ajudaram também, a esposa, a construir essa barca gigantesca no meio do nada. Você tem noção que tipo de fé é essa? Uma fé que está ali no primeiro versículo de Hebreus. Fé com uma certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. E ele acreditou. E ele viveu isso. Noé é um grande exemplo de fé para mim e para você. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala para a gente, bom ou ruim. Né? Nós estamos próximos aí do fim dos tempos, a gente tem que ler Apocalipse, gente. A gente tem que ler Apocalipse. As pessoas têm medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro importante, porque ele fala daquilo que a gente está vivendo agora. Então você, eu, vamos estudar Apocalipse. Está chegando aí, já já a gente vai fazer esse estudo juntos aqui. E, gente, a gente precisa entender o que vai acontecer no fim dos tempos. Isso já está profetizado, é a palavra de Deus. E assim como Noé, nós precisamos nos preparar para isso. Noé se preparou. Gente, no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que assim como nos dias de Noé, as pessoas não estavam nem aí para nada, e de repente veio o dilúvio e levou todo mundo, menos Noé. E quando Jesus voltar, vai ser assim como nos dias de Noé. E Jesus está voltando. Então, amigo, amiga, por favor, esteja preparado. Não fique como as pessoas no tempo de Noé, achando que ele era um louco. Muita gente olha para mim, para Thaís, olha para as pessoas que estão se preparando e acha loucura. Ei, vocês são malucos, o que vocês estão fazendo? Abrindo mão de tudo para viver uma vida com Deus, abrindo mão de uma série de coisas materiais. Olha, mais araras passando aqui, gente. Olha o barulho. Que lindo. Gente, vamos nos preparar. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele está preparando algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Vamos estar preparados. Por favor, vamos comigo. Minha mãe vai escrever aqui, ó. Vamos nos preparar, né, mãe? Vamos orar, para não ficar muito comprido o áudio. Vamos orar e amanhã a gente continua. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo exemplo de Noé. Obrigado pela sua misericórdia de não nos exterminar por completo, nem nós, nem os animais, nem tudo aquilo que o Senhor criou, que é muito bom. O Senhor falou que foi bom, e foi muito bom quando o Senhor criou o homem e a mulher. E que nós possamos te agradar assim como Noé, que nós possamos buscar a tua presença e que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor diz na sua palavra, aquilo que está previsto para que vai acontecer nas profecias de Jesus, que falou em Mateus 4, em Lucas 21, em Marcos 13, em Apocalipse, em várias passagens, que nós estejamos preparados para receber aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor preparou, maravilhoso para nós. Fortalece a nossa fé, Pai. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, gente. Desculpa o áudio grande mais uma vez. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.